Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Seven Wonders Arquitetos. Seven Wonders Arquitetos é o membro mais novo da família Seven Wonders, né? Quem já está aí no mundo dos jogos de tabuleiro há mais tempo dispensa apresentações, mas quem está chegando agora, Seven Wonders é um dos jogos aí mais premiados dos últimos tempos. Um jogo do autor Antoine Balzar, que já fez tanto sucesso que já deu origem a dois novos jogos. Um é o Seven Wonders Duel, que é uma versão exclusiva para 2 jogadores, e que muita gente inclusive considera que é melhor do que o original. E outro é o Seven Wonders Arquitetos, que é esse que nós estamos jogando agora. Foi lançado recentemente em 2021, como eu disse, do autor Antoine Balzar, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Antes de mais nada, queria desejar a todos os seguidores aqui do canal um Feliz Natal. Estamos publicando o jogo aqui na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Obrigado a todos que estão acompanhando o canal aí até hoje, nesse nosso primeiro ano de existência. E Feliz Natal para todo mundo. Espero que você passe este dia com as pessoas que você ama. Celebre com alegria. Se for dar ou receber algum presente, por que não um jogo de tabuleiro, não é? Então vamos lá, como se joga Seven Wonders Arquitetos? Seven Wonders Arquitetos é uma espécie de versão simplificada do Seven Wonders tradicional, né, do seu irmão mais velho. Para jogar ele dá para jogar de 2 até 7 pessoas, e cada jogador irá representar uma cidade antiga ou uma civilização antiga que está se empenhando para construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, além de desenvolver a sua civilização como um todo. No começo da partida, cada jogador irá escolher uma das maravilhas. Você pode determinar um sorteio aleatório ou pode permitir que os jogadores escolham mesmo. E ele recebe um kitzinho como esse. Olha só que legal. Bem bacana a produção do jogo. Nesse kitzinho plástico vão vir as cartas do baralho próprio do jogador, certo? Vai vir um baralho específico para cada jogador e vai vir também a miniatura da maravilha. O jogador deve posicionar a sua maravilha dessa forma como estão posicionadas aqui. Eu estou simulando uma partida para 4 jogadores, com esse lado voltado para cima, esse lado que mostra uns andaimes, né? Uma espécie de obra em andamento. No outro lado, né, na frente, você vai ter a maravilha devidamente pronta e construída, certo? Em cada uma daquelas caixinhas onde as maravilhas vem também um esboço que ajuda você a montar a maravilha, né? O quebra-cabeça da maravilha aqui, caso você não saiba. O jogador, como eu disse, cada um também recebe um baralho específico. O verso das cartas do baralho específico identificam a qual maravilha pertence a qual jogador pertence àquele baralho. E você vai pegar o seu baralho específico e deixar à sua esquerda. Ou seja, eu estou jogando aqui com o Colosso de Rhodes. Meu baralho é esse. O meu vizinho da direita aqui está jogando com a Pirâmide de Gizé. O baralho dele é esse aqui. O meu vizinho da esquerda está jogando com o Templo de Ártemis em Éfeso. Veja que são sempre identificadas. E o meu vizinho aqui, frente a frente, está jogando com a Estátua de Zeus em Olímpia. Então esses baralhos individuais de cada jogador são sempre colocados à esquerda do seu respectivo dono. Além disso, existe um outro baralho, cujo verso vem com esse símbolo de ponto de interrogação, que você deve embaralhar e posicionar no centro da mesa virado para baixo, certo? Esse que tem um ponto de interrogação fica virado para baixo, os outros ficam virados para cima. Você vai pegar essas fichas aqui que indicam guerra e paz. De um lado elas mostram a pomba branca da paz, do outro um soldado tocando o seu clarim. Você vai posicioná-las no centro da mesa, todas com o lado da paz voltado para cima. A quantidade de fichas varia de acordo com a quantidade de jogador, certo? Se você estiver jogando em 2 ou 3 jogadores, vão ser 3 fichinhas dessas. 4, 5 ou 6 jogadores vai ser uma quantidade de fichas igual à quantidade de jogador. E com 7 jogadores também são 6 fichas, certo? É bem fácil de decorar, porque é só você lembrar que a quantidade de fichas é igual à quantidade de jogadores, com exceção das 2 extremidades, digamos assim. Das 2 extremidades da sequência numérica, né? Com 7 jogadores você usa apenas 6 fichas,
com 2 jogadores, você usa 3 fichas. Com todas as demais quantidades de jogadores, você usa uma quantidade de fichas igual à quantidade de jogadores. Nesse caso aqui, uma partida para 4 jogadores, 4 fichas. Essas outras fichinhas aqui de fundo verde, aí não existe essa, não varia conforme a quantidade de jogadores. Você sempre vai usar todas elas. Você embaralha, faz um monte fechado e deixa 3 fichas reveladas voltadas para cima. E as demais permanecem aqui viradas para baixo. Por fim, você pega o marcador do gato, esse gatinho aqui muito simpático, e deixa ele por perto ao alcance dos jogadores. Existem ainda as fichas de vitória militar, que você também deixa elas por perto ao alcance dos jogadores. E aí o jogo já pode começar, certo? E de que forma o jogo acontece? Você escolhe o jogador inicial pelo método que você achar mais adequado. Os jogadores vão jogando em sentido horário. Cada jogador, na sua vez, irá, número 1, pegar uma carta das 3 disponíveis. Como assim das 3? Você pode pegar a primeira carta do monte à sua esquerda, a primeira carta do monte à sua direita ou a primeira carta do monte central. Então, cada jogador sempre vai ter essas 3 opções de cartas para pegar, certo? Então, primeiro você pega uma dessas 3 cartas disponíveis, a primeira do monte à esquerda, virada para cima, a primeira do monte à direita, também virada para cima, ou a primeira do monte central, virada para baixo. Pega uma carta, digamos que eu escolha pegar essa aqui, e posiciona ela junto aqui à sua área de jogo, perto da sua maravilha. Em seguida, depois de pegar a carta, você irá realizar quantas ações você quiser ou puder, de acordo com as cartas e fichas que você possuir, certo? No momento aqui, por exemplo, essa ação que eu realizei, supondo que eu tenha sido o primeiro jogador, eu não teria muito como fazer ação nenhuma, porque o jogo está começando agora, eu tenho apenas essa carta, não tenho como fazer nenhuma ação, vocês já vão entender por quê. Passo a vez para o meu vizinho da esquerda. Ele repete o procedimento. Escolhe uma carta do seu lado esquerdo, do seu lado direito ou do baralho central, sempre do topo do monte, e pega a carta, posiciona na sua área de jogo e, de acordo com as cartas e fichas que ele tiver, ele vai realizar as suas ações, certo? Que ações são essas? Bom, as ações dependem dos tipos de carta. Existem basicamente 4 ações possíveis, dependendo dos tipos de carta que você tiver à sua frente, certo? Então vamos explicar baseado em cada tipo. Primeiro, as cartas cinzas e amarelas. Deixa eu procurar uma carta amarela aqui para mostrar a vocês. As cartas cinzas representam as matérias-primas, certo? Então você vai ter vidro, você vai ter, por exemplo, madeira, você vai ter, por exemplo, pedra. E as cartas amarelas representam o ouro, certo? Então você puxa uma dessas cartas, vai colecionando elas aqui na sua frente. Para quê? Para construir uma das etapas da sua maravilha, certo? Que é o grande objetivo do jogo. Então, no momento em que você reunir uma quantidade de matéria-prima suficiente para construir uma etapa da sua maravilha, você é obrigado, isso é importante, você é obrigado, não é facultativo, a construir uma etapa da maravilha, certo? E como é que funciona isso? Vamos olhar aqui para as maravilhas. As etapas da maravilha sempre têm que ser construídas de baixo para cima. Existem algumas maravilhas onde existem etapas lado a lado. Esse é o caso aqui, por exemplo, da minha, que é o Colosso de Rhodes. No Colosso de Rhodes, essas 2 primeiras etapas estão lado a lado. Então, essas 2 eu faço na ordem que eu quiser. Mas as demais, eu vou ter que obrigatoriamente fazer de baixo para cima. Eu só posso construir uma etapa superior quando todas as etapas inferiores já estiverem construídas. Então, só posso construir essa etapa aqui das perninhas da estátua depois que as 2 etapas de baixo, né, que representam o pedestal, já estiverem construídas. Vai sempre construindo de baixo para cima. Outro exemplo bom é esse aqui, do Templo de Ártemis, porque ele tem 3 pilares lado a lado. Então, esses 3 pilares podem ser construídos em qualquer ordem, desde que antes você já tenha construído essa base. Já o telhado só vai poder ser construído depois que todos os 3 pilares estiverem construídos, certo? Ou seja, você sempre só vai construir uma etapa superior quando todas as etapas inferiores já estiverem construídas, e você sempre é obrigado a construir uma etapa a partir do momento em que você tenha matérias-primas o suficiente. Como assim?
veja que em cada etapa existem indicações, ó, 2 iguais, 2 diferentes, 3 iguais, 4 diferentes. O que significa isso? São os tipos de matéria-prima. Então, por exemplo, no momento que eu tivesse aqui, ó, vidro e madeira, 2 matérias-primas diferentes. Então, eu construo esta etapa da maravilha. E as cartas que eu usei para construir vão para um monte de descartes. No caso aqui, ficou bem apertadinho por causa do enquadramento, mas quando vocês estiverem no jogo de verdade, deixa um pouco mais de espaço suficiente, inclusive, para criar uma pilha de descartes, certo? Então, é isso. Você, quando usa essas matérias-primas para construir as etapas da maravilha, as matérias-primas vão para uma pilha de descartes, e elas sempre são assim. Ou ele vai exigir um determinado número de matérias-primas iguais, ou um determinado número de matérias-primas diferentes. E quando você tiver a quantidade necessária de cartas de matéria-prima, iguais ou diferentes, conforme o caso, conforme a etapa da maravilha que você pretende construir, você é obrigado a construir. E as cartas amarelas? As cartas amarelas representam o ouro. Elas são uma matéria-prima coringa. Então, cada carta de ouro que você tiver vai contar como uma matéria-prima igual às demais ou diferente das demais, conforme a sua necessidade, conforme a necessidade da próxima etapa da maravilha que você pretende construir. Então, quando você, no somatório das cartas amarelas e cinzas, né, cartas de ouro e cartas de matéria-prima, você tiver uma quantidade de matérias-primas suficiente para completar a próxima etapa da maravilha, você é obrigado a fazê-lo e descarta as cartas utilizadas num monte de descartes, certo? Então isso foi a ação de construir uma etapa da maravilha, ação essa para a qual você usa as cartas cinzas e amarelas. E para que serve construir uma etapa da maravilha? Bom, quando você constrói, você vira a etapa aqui ao contrário, e cada etapa sempre vai lhe dar um benefício. Sempre elas vão lhe dar ou pontos de vitória, sempre que você viu um número cercado assim por essa coroa de louros, significa pontos de vitória. Ou vai lhe dar um determinado benefício, que aí o benefício varia de acordo com a maravilha, cada maravilha tem o seu benefício próprio, mais adiante eu explico isso melhor. Ou as duas coisas. No caso aqui do Colosso de Rhodes, veja, essa etapa me dá 4 pontos de vitória e um símbolo desse de poder militar, que eu já explico como funciona. Essa outra etapa aqui me dá 4 pontos de vitória. Esta outra me dá 5 pontos de vitória. Esta próxima me dá 6 pontos de vitória e mais um símbolozinho de poder militar. E assim por diante. Sempre vão existir benefícios e ou pontos de vitória que são concedidos pelas etapas da maravilha à medida que elas vão sendo construídas. Vamos agora para o próximo tipo de carta, as cartas azuis, certo? As cartas azuis, elas simplesmente lhe concedem um ponto de vitória, direto ao ponto, limpo e seco. É igual as cartas azuis do Seven Wonders original, para quem conhece. Você baixa ela na sua frente, ela vai valer aquela quantidade de pontos de vitória no final do jogo. Simples assim. Mas no Seven Wonders Architects eles acrescentaram um charmezinho a mais nas cartas azuis. Além de elas simplesmente darem os pontos de vitória, né, limpo e seco, algumas cartas azuis também possuem esse símbolo, que é o símbolo do gato. Quando você posiciona aqui na sua frente uma carta azul que tem o símbolo do gato, nem todas têm, você pega o marcador do gato para você. O primeiro jogador a posicionar uma carta azul que tem o símbolo do gato, pega o marcador do gato para ele. E esse marcador vai girando ao longo do jogo. A cada vez que um jogador posicionar uma carta azul que tenha o símbolo do gato, ele pega o marcador do gato para ele. Ou seja, o marcador do gato vai girando de acordo com quem foi o último jogador a posicionar uma carta azul que tenha o símbolo do gato. E para que serve o marcador do gato? Bom, no começo do jogo o marcador do gato não é de ninguém, fica no centro do tabuleiro. Mas enquanto ele estiver sob sua posse, você tem o direito de, antes de escolher a carta, né? Vocês lembram que no começo da jogada você sempre pega uma carta, pode ser a da esquerda, pode ser a direita, pode ser a do meio. Enquanto você estiver com o marcador do gato na mão, antes de escolher qual carta pegar, você tem o direito de olhar a primeira carta do topo do monte central. Você olha só para você e decide se pega ela ou se pega uma das outras duas. Isso, o dono do marcador do gato. E o dono do marcador do gato sempre vai ser o último jogador a ter jogado uma carta do gato. Ele vai, né, passeando pela mesa.
E além disso, quem ficar com o gato no final ganha 2 pontos de vitória, certo? A posse do marcador do gato no final da partida lhe vale 2 pontos de vitória. O terceiro tipo de carta são as cartas verdes. As cartas verdes são as cartas de conhecimento científico. Cada carta verde tem um símbolozinho de conhecimento científico, que são aqui a roda dentada, o compasso e o esquadro, e o tablete de argila escrita, né? Escrita cuneiforme aqui, do tablete de argila. Um tablete de argila, o esquadro, o compasso e a roda dentada. Os jogadores vão colecionando essas cartas verdes até que ele tenha 2 cartas com o mesmo símbolo, 2 cartas com símbolos iguais, ou 3 cartas diferentes, certo? Quando o jogador conseguir reunir aqui, colecionar na sua área de jogo 3 cartas com símbolos diferentes ou 2 cartas com símbolos iguais, ele junta essas cartas, descarta, né, joga lá para um monte de descartes e tem o direito de pegar uma dessas 4 fichas. Ele pode pegar uma dessas 3 que estão viradas para cima, que ele está vendo qual é, ou pode pegar a primeira aqui do topo do monte virada para baixo, certo? Ele pega uma aqui do topo do monte na sorte, né, nas escuras, ou pega uma das 3 viradas para cima. Se ele pegar uma das 3 viradas para cima, imediatamente você repõe com a primeira do topo do monte, certo? Você sempre vai ter 3 opções viradas para cima e uma opção virada para baixo. O jogador, quando colecionar 2 cartas iguais ou 3 diferentes dessas cartas verdes, descarta as cartas e pega uma dessas fichinhas. Para que serve essa fichinha? A fichinha fica de posse do jogador e cada uma delas vai conceder um poderzinho, uma habilidadezinha diferente que vem explicado aqui no manual, e a figura também é bem autoexplicativa, né? Você lê lá na última página do manual, tem um anexo com todas essas figuras. Como você pode ver, são muitas fichas, então não terá como eu explicar todas elas. Mas enfim, eu posso até explicar uma ou duas só para dar o exemplo, mas lá no manual, na última página, vocês vão ver qual é o poderzinho especial concedido por cada uma dessas fichas. Essa ficha aqui, por exemplo, lhe dá o direito de, quando você comprar uma ficha, uma carta verde, certo? Eu comprar uma carta verde, no caso eu teria comprado aqui, né? Porque eu sou o jogador, só posso pegar da direita, da esquerda ou do centro. Quando eu comprar uma carta verde, eu tenho o direito de comprar uma nova carta. O jogador que tenha posse dessa ficha ganha esse poder especial. O jogador que tenha posse dessa ficha, por exemplo, vai ganhar 1 ponto de vitória a mais por cada marcador de vitória militar que ele tiver, certo? Então 1 ponto de vitória por cada marcador desse. Enfim, como eu disse, na última página do manual você encontra um anexo com todas essas fichas, além de que as ilustrações são bem autoexplicativas. Por último, vamos falar do 4º tipo de carta, o 4º e último tipo de carta. Aliás, o 5º, né? Só que as cartas amarelas e cinzas meio que servem para a mesma coisa. Mas o 5º tipo de carta, que é a carta vermelha. A carta vermelha são as cartas de poder militar. Quando você pega uma carta de poder militar, coloca ela aqui na sua frente, na sua área de jogo, e você vai colecionando essas cartas que indicam quanto poder militar você tem. Cada símbolo desse, de um escudo com 2 espadas, representa 1 ponto de poder militar. Algumas cartas têm apenas 1 escudo desse, algumas têm 2, eu acredito. Não, acho que todas têm apenas 1 mesmo. E existem algumas fichas especiais aqui que concedem pontos de poder militar extra. E existem algumas habilidades especiais das maravilhas. Lembra que à medida que você vai construindo as etapas das maravilhas, elas lhe dão poderes especiais, lhe dão habilidades especiais? Pois bem, uma das maravilhas, que é justamente essa que eu estou aqui, que é o Colosso de Rhodes, o poder especial que ela dá é justamente um símbolozinho desse de poder militar. Para que serve isso? Você vai colecionando as cartas vermelhas na sua frente e repara que algumas cartas vermelhas têm um símbolo de uma trombeta. Quando você baixar uma carta que tenha um símbolo de uma trombeta, as cartas que não têm esse símbolo, como essa, por exemplo, não contam, não servem para essa finalidade, mas as cartas que tenham o símbolo da trombeta, cada vez que você coloca uma delas aqui na sua frente, você vira uma ficha dessas do lado da paz para o lado da guerra. Então eu baixei essa, virei uma ficha. O próximo, algum jogador mais à frente faz a mesma coisa,
vira outra ficha. Existem algumas cartas, inclusive, que tem 2 trombetas. Então, se for o caso, digamos que algum jogador virou uma carta dessa que tem 2 trombetas, vai virar 2 fichas. A cada desenho desse de uma trombetinha que tiver na carta que o jogador baixou, ele vai virando uma ficha até que todas as fichas estejam viradas para cima. No momento em que todas as fichas estiverem viradas para cima, inicia-se a guerra. E a gente vai resolver a guerra. O que é que vai acontecer então? Cada jogador irá comparar a quantidade de pontos de poder militar, pontos esses que são concedidos pelas cartas vermelhas, por algumas habilidades especiais aqui das fichas verdes. Acho que tem uma ficha verde, para ser mais específico, que dá esse poder. E também, no caso de quem tiver o Colosso de Rhodes, o Colosso de Rhodes também fornece pontos de poder militar à medida que vai sendo construído. O jogador soma tudo isso, todos os pontos de poder militar que ele possui, seja nas cartas, seja nas fichas, etc., e compara com a quantidade de pontos de poder militar do seu vizinho da direita e do seu vizinho da esquerda. Se der igual, né, se ele tiver a mesma quantidade de pontos de poder militar que o seu vizinho, não acontece nada. Se você tiver mais poder militar que o seu vizinho, você ganha uma dessas fichinhas vermelhas, certo? Você ganha ela, fica com ela até o final do jogo, certo? Se você compara. Se você tiver mais do que o seu vizinho, você ganha uma ficha. Se você tiver o mesmo valor ou menos, você não ganha nada, né? Ou seja, você pode ganhar 0, 1 ou 2 fichinhas dessa a cada vez que dispara a guerra. Se você empatar com os dois vizinhos, ou perder para os 2 vizinhos, você ganha 0. Se você ganhar de um e empatar ou perder com o outro, você ganha 1. Se você ganhar dos 2, você ganha 2. E essas fichinhas vão valer pontos de vitória no final, né? 3 pontos de vitória. Depois que acontece a guerra, depois que dispara a guerra, e você conta, né, verifica quem tem mais pontos de poder militar, seu vizinho da direita e seu vizinho da esquerda, as fichas de guerra são todas devolvidas à posição da paz, e os jogadores vão descartar todas as cartas vermelhas que eles tiverem que possuírem a trombeta, certo? As cartas que não possuem trombeta continuam com você até o final do jogo, se for o caso, e as cartas que possuem a trombeta, elas são descartadas ao final da guerra, né? As fichas de guerra e paz voltam para o lado da paz, e as cartas vermelhas que têm a trombeta são descartadas, certo? E isso vai até quando? Os jogadores vão fazendo isso, sem precisa de horário, puxa uma carta, realiza quantas ações ele quiser ou puder, dentro disso que eu acabei de explicar, dentro daquilo que as suas cartas permitirem, e passa a vez para o seu vizinho da esquerda, e assim o jogo vai seguindo, dentro dessas ações, dessas 4 ações possíveis que eu expliquei. Construir uma etapa da maravilha, baixar uma carta de guerra, que pode ou não iniciar uma guerra, né, de acordo com aquela questão das trombetas que eu expliquei, baixar uma carta azul, que dá ponto de vitória pura e simples, ou pegar uma carta verde, que, né, conforme eu já expliquei também, dependendo da quantidade de símbolos diferentes que você conseguir colecionar, pode lhe dar uma dessas fichas que vai lhe dar um poder especial. E isso vai até quando? Isso vai até que algum jogador consiga completar a sua maravilha. Quando o jogador tiver a sua maravilha toda completada, o jogo acaba no final do turno dele. Então ele apenas completa a sua maravilha. Se por acaso as cartas dele permitirem que ele realize mais alguma outra ação, ele ainda realiza. E pronto, ao final do seu turno, ao final do turno do primeiro jogador que conseguiu completar a sua maravilha, o jogo acaba imediatamente e a gente vai contar pontos, certo? Os pontos vêm das etapas das maravilhas que foram completadas, vem das cartas azuis das cartas azuis que dão pontos de vitória, do marcador do gato. Quem tiver o marcador do gato no final do jogo ganha 2 pontos, como tem escrito aqui. Dos marcadores de vitória militar, que cada um vale 3 pontos. E desses marcadores verdes, né, que cada um, como eu disse, concede um poderzinho especial. E muitos desses poderzinhos, vários deles, vão lhe dar pontos de vitória no final do jogo, de acordo com um certo critério, um certo requisito, que vai estar estabelecido lá no manual, de acordo com a ficha que você tiver pegado. Então,
Pontos de vitória são obtidos pelas etapas da maravilha construída, pelo marcador do gato, pelas cartas azuis, pelas fichas de poder militar e, eventualmente, por essas fichas verdinhas, né, as fichas de progresso científico, que algumas delas lhe dão pontos de vitória. Conta-se os pontos, quem tiver mais pontos ganha. Em caso de empate, ganha aquele, dentre os empatados, que tiver construído mais etapas da sua maravilha. Persistindo o empate, o jogo termina empatado mesmo. Eu gostaria só de explicar rapidinho, para terminar o vídeo, os poderes especiais de cada maravilha, certo? Cada maravilha, à medida que vão sendo construídas, como eu disse, lhe dão pontos de vitória, ou poderes especiais, ou as duas coisas, à medida que as etapas vão sendo construídas. Então, rapidamente explicar quais são os poderes de cada uma delas. Começando pelas 4 que nós estamos aqui com elas à nossa frente. O Colosso de Rhodes vai lhe acrescentar pontos de poder militar, né? As fichinhas vermelhas como eu mostrei. O Templo de Ártemis em Éfeso, ele vai lhe permitir pegar a carta do topo do baralho central. Cada vez que você construir uma etapa do templo que possua esse símbolozinho, você tem o direito de puxar uma carta a mais do baralho central, né, do topo aqui. A estátua de Zeus em Olímpia, lhe dá o direito de pegar a carta do baralho à sua direita e do baralho à sua esquerda. A primeira carta, certo? Do topo de cada baralho. Cada vez que você construir uma etapa que tem, porque nem todas as etapas tem, né? Algumas dão apenas pontos de vitória. Cada vez que você construir uma etapa que tenha esse símbolozinho, você vê que os símbolos são bem descritivos, bem autoexplicativos, né? Você pegar a carta do topo do baralho à sua esquerda e à sua direita. A pirâmide de Gizé não dá nenhum poder especial. Nenhum poder especial. Em compensação, ela dá bem mais pontos do que os outros, certo? O somatório total dos pontos que a pirâmide de Gizé lhe dá, quando você consegue construir ela, é maior do que as outras. Em compensação, ela não dá nenhum poder especial. Ela é só ponto de vitória mesmo. E ainda as outras 3 maravilhas que não estão aqui na mesa. Nós temos o Farol de Alexandria, que quando você constrói uma etapa, algumas etapas, né, sempre de acordo com o ícone desenhado, lhe dá o direito de comprar uma carta do topo de qualquer baralho da mesa, certo? Você não precisa ser necessariamente do baralho da sua esquerda ou da direita ou do centro, qualquer baralho da mesa. O Jardim Suspenso da Babilônia lhe dá o direito de pegar uma ficha dessas verdes extra, certo? Você simplesmente vai lá e pega uma ficha dessas, independente da quantidade de cartas verdes que você tiver na mesa. E o Mausoléu de Halicarnasso lhe dá o direito de pegar as 5 primeiras cartas do baralho à sua esquerda e à sua direita, escolher uma e colocar à sua frente, certo? Depois, as que você não escolheu, você devolve para o baralho de origem. Esses são os poderes especiais das maravilhas que você ativa no momento em que vai construindo as etapas. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. O jogo aí de Natal, né? Saindo o vídeo aí na véspera de Natal. Feliz Natal para todos vocês novamente. Se você tiver gostado do jogo, deixe sua curtida, seu comentário. Joguem Seven Wonders Arquitetos. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.